Então vamos começar aí a nossa aula de hoje. Nós iniciamos aí há 4 semanas, né? Um estudo no livro de Provérbios. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá. Nós tivemos nossa primeira aula tratando da visão geral do livro, um livro de sabedoria que é pautada no temor do Senhor, e que sem temor a Deus, então, nós perdemos todo o padrão, né, das orientações e diretrizes que a própria Bíblia nos traz. E depois, na sequência, pautado nos versos 8 e 9, nós falamos a respeito da relação das orientações e diretrizes que o livro de Provérbios nos traz a respeito da relação entre pais e filhos. E aí nós dividimos isso em 2 partes, né? Então foram 2 semanas tratando sobre pais e filhos, os ensinamentos e diretrizes de Provérbios. Hoje nós vamos entrar aí no capítulo 1, verso 10. E vamos do verso 10 até o verso 19, que vai nos apresentar aí mais uma diretriz, mais uma exortação de sabedoria para a nossa vida. Então eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá, Provérbios capítulo 1, verso 10 até o verso 19. Eu convido você a acompanhar a leitura comigo. Façamos, portanto, a leitura todos a uma só voz, em uníssono, do verso 10 até o verso de número 19. Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus, todos: Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes, traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem à cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós e teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois de balde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Até aqui. Vamos orar, irmãos, para iniciarmos? Ó Deus, mais uma vez nós damos graças ao Senhor e agora em oração clamamos para que o Senhor abençoe o momento de estudo que teremos, para que o nosso entendimento seja aberto e iluminado pelo Senhor, de modo que aquilo que estudarmos essa noite possamos aplicar no nosso dia a dia, aprender com a sabedoria e até mesmo, ó Deus, ser instrumento para instruir outros a praticar aquilo que o Senhor nos ensina. Fique conosco. Abençoa-nos, é o que nós clamamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, dentro dessas orientações e diretrizes, né, para a vida, pautadas aqui no livro de Provérbios, então nós chegamos aí na aula de número 3, que tem como tema geral, né, vivendo para a glória de Deus, e o título que eu pus para a aula de hoje é O Crime Não Compensa, né? Nós temos aqui, lembrando que nesses primeiros capítulos, nós temos provérbios de instrução, então que são perícolos maiores, né? Provérbios maiores, diferente depois dos provérbios que começam lá a partir do capítulo 10, que são praticamente versículos, versos específicos. Aqui esses provérbios de instrução, então, são mais longos, trazem uma ideia mais completa e apresentam alguns detalhes mais importantes. E o contexto aqui está falando justamente dos criminosos, né? Daqueles que querem saquear, daqueles que querem espreitar, daqueles que querem emboscar, daqueles que querem roubar, né? Que querem tomar os despojos daqueles que eles mesmos saquearem, ou seja, cujos pés são ligeiros
para o mal, ou seja, as pessoas que vivem na vileza, né, de um modo como vilões, né, buscando aí na prática do mal uma oportunidade de viver, uma oportunidade de ganhar a vida, uma oportunidade inclusive de ficar rico. Então esse é o contexto apresentado aqui. Então vamos lá. Só que a Bíblia vai dizer que a sorte desse homem ganancioso é perder a vida, né? E a comparação final que eles fazem aqui é que esse cara é tão tolo que ele é mais tolo do que um passarinho. O verso de número 17, quando diz, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave, a ideia aqui é o seguinte, quando você começa a colocar uma armadilha, geralmente os pássaros vão embora, né? Se você o coloca à vista deles, a tendência desses pássaros é fugir. Agora, os criminosos não, eles vão atrás da armadilha. Parece que eles gostam de viver perigosamente, né? E por isso se colocam em situações de risco e situações que, segundo a própria palavra, de uma postura insaciável que acaba conduzindo eles à queda, né? A pessoa rouba uma vez, dá certo, ela fala, opa, vou fazer de novo. E aí essa situação acaba colocando ele, né, em uma situação de perigo e vai ser ceifado segundo as Escrituras. Mas antes de tratarmos de tudo isso, né, de um modo bem resumido aqui, vamos caminhar um pouquinho naquilo que nós temos estudado aqui nesses dias. Nós temos visto que o livro de Provérbios, são ditos de sabedoria, né, visa, como já disse no início do capítulo 1, conceder sabedoria, ensino, entendimento, bom proceder, justiça, juízo, equidade, prudência, conhecimento, habilidade, direcionamento a todos os homens, não importa a idade, sejam simples, sejam sábios, sejam instruídos, sejam jovens e por aí vai. Nós vimos então que o livro de Provérbios trata de orientações e diretrizes para que tenhamos uma vida sábia, uma vida pautada no temor do Senhor e, consequentemente, uma vida para a glória de Deus. Ainda no primeiro capítulo, né, nós vemos o rei Salomão, numa sequência de provérbios chamados provérbios de instrução, sempre caracterizado aí pelo vocativo, que foi traduzido por filho meu, né, uma ideia de chamar a atenção, apresentando assuntos que tratam da sabedoria sobre os relacionamentos e as demais atividades dos seres humanos, sempre pautado no temor do Senhor. O verso 7 diz, o temor do Senhor é o princípio do saber. Então, sem temor a Deus, a aplicação da sabedoria não vai existir. Se a gente começar a confiar mais em nós do que no Senhor, nós vamos tentar seguir os nossos próprios caminhos, as inclinações do nosso próprio coração, e certamente a sabedoria vai estar longe de nós. É isso que, de certa forma, o livro de Provérbios está apresentando. Olhando para o contexto aqui, especial de Provérbios capítulo 1, do verso 10 ao 19, que nós lemos, nós temos aqui mais um vocativo, né? Se você observar aí, apesar de ele não estar com um Fzinho aí inicial em negrito, nós entendemos que aqui começa uma nova perícope, do verso 10 até o 19. O verso 15 não seria uma nova instrução, porque é a resposta daquilo que ele está apresentando, do verso 11 até o verso 14. Mas talvez o comitê aí tenha entendido que do verso 8 ao verso 19 ele está falando de instrução, primeiramente sobre a chamada de instrução de pais e filhos, e a segunda como se ainda fosse uma instrução paterna, uma instrução materna. Mas eu preferi separar aqui, por isso nós estamos fazendo esse estudo separadamente. Mas o filho meu aqui do verso 10 é o que nos chama a atenção. E ele diz, filho meu, se os pecadores querem seduzir, não consintas. E lá no verso 15 ele ainda diz, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés. Então nós temos aqui uma orientação para evitar a companhia
daqueles que são chamados aqui de pecadores. E aí nós vamos entender qual que é o contexto desse chamado de pecadores, que depois lá no verso 19 é chamado do que mesmo? O que está escrito aí? Gananciosos, tá bom? Então nós vamos ver se há alguma relação com isso. Então nessa porção, o ditado popular se aplica, né? Diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. O que Salomão está dizendo é assim, ó, evita más companhias, porque esse negócio vai acabar mal. Se você andar com gente errada, você vai colher os frutos das práticas erradas desse alguém. Ah, mas eu só estava junto. Fazer o quê, né? O fato de você estar junto, você já se coloca na situação de receber todas as consequências daquele. E às vezes você está ali de gaiato mesmo, né? Mas você está em companhia errada, vai dar zebra. Eu lembro que quando adolescente, eu tinha um primo, tenho ainda, e esse primo era meio da pavirada, né? E ele morava em outra cidade e tal, e aí numa das férias ele veio, né, para Barretos, e eu tinha um aniversário de uma colega de escola, e aí liguei para ela, perguntei se podia levar o dito, e aí eu falei, tudo bem, ó, então o meu primo está aqui, está em casa, então eu posso levar, se não puder eu não vou também, tal. Não, pode, não tem problema não, tal. Trouxe, aí levei ele e tal, aí na hora de vir embora, viemos um grupinho, e aí esse meu primo me arranjou lá um pedaço de pau lá, não sei na onde, na rua. Até aí tudo bem. E aí nós chegamos em um determinado lugar, que era um bar na esquina, e ele não conhecia a cidade, então foi mais imprudente do que deveria. E na parte de fundo desse bar tinha um portão que era de folha de zinco. E esse rapaz me resolveu pegar aquele pedaço de pau e acordar Barretos inteiro, né? E deu uma paulada naquele portão, imagine, portão de zinco, o barulhão que fez. Só que ele não teve a noção de que batendo no portão, o dono do bar ia correr, né? E não deu outra. E aí, de repente, ele mal acabou de bater, já saiu, não só o dono do bar, mas todos os botequeiros que estavam dentro do bar já saiu para pegar a meninada. Meu Deus do céu, nunca corremos que nem o Bolt tinha ficado no chinelo, né? Aí acabamos nos escondendo lá era a linha do trem, ali na 7 e tal, uma confusão, e o meu pai policial, eu um medo desse negócio. Imagine, me pega, chama a polícia, é o filho do policial, não sei o quê. E aí eu cheguei para ele e falei, meu cara, nunca mais faz um negócio desse. Para minha surpresa, ele continuou fazendo. Aí qual que foi a solução? Não chama mais esse primo para passar férias, porque esse cara vai dar zebra, né? Vai dar zebra. Então, às vezes você está no lugar errado com a pessoa errada e você se coloca numa situação complicada. Aconteceu lá. Então, pronto, tá junto, já tá tudo no rolo. Claro. Então, é justamente disso. É justamente disso que o texto aqui está falando. Então, se você está junto com a pessoa errada, você vai colher os frutos. O que dá a entender aqui no texto, irmãos, é que esse filho meu é alguém que tem uma índole boa, né? E que está sendo seduzido por aquele que você já sabe que tem uma postura ruim. E a palavra é, então, não se deixe seduzir, não dê ouvidos, não consintas, não siga, não ande com essa turma. E nós vemos aqui mesmo em Provérbios que esse tipo de pessoa tem um padrão, né?
presbítero Carlos Alberto, lá de Matão, né? Hoje ele está lá em Lençóis, ele costuma dizer que é o seguinte: você olha para o cara, ele tem um jeito, você olha para a pessoa, ele já tem um jeitão. Aí ele brincava, fala assim: anda igual urubu malandro, a asa meia caída, assim, né? É um jeitão, você olha para o cara, ele já tem um jeitão diferente. Então o presbítero Carlos falou assim: esse cara tem um jeitão de urubu malandro. Então é aquele, né, estereótipo de pessoa que você olha, você bate o olho no cara, você fala assim: esse aqui não vai ser uma boa. Esse cara, se eu andar com esse cara, vai me dar zebra, esse cara vai me trazer problema. É justamente esse o contexto aqui, tá bom? Então, cuidado com quem você anda. Nós precisamos saber escolher com quem nós andamos, com quem nós fazemos aí as nossas parcerias. Isso serve para um padrão de sociedade, né? Serve para o tipo de amizade, para o tipo de círculo de convívio. Isso serve para tudo na vida, irmãos, né? Então, cuidado, esteja atento a isso. Então, nesse provérbio didático, então, 2 grupos de palavras aqui são palavra-chave. Eu quero chamar a sua atenção para elas. O primeiro grupo de palavra-chave é aquilo que foi traduzido por pecadores, no verso de número 10. Se os pecadores querem seduzir-te, né? E a segunda palavra aí que qualifica essa pessoa está lá no verso 19, que é chamado: tal é a sorte de todo ganancioso. Então esse é o primeiro jogo de palavras, ou grupo de palavras importante. O segundo é a postura deles. Eles são sedutores, não querem seduzir-te, e eles têm um espírito de ganância. Se você pegar no verso 10, então, se os pecadores querem seduzir-te, e lá no verso 19, o ganancioso e este espírito de ganância. Esses 2 grupos de palavras já nos aponta muitas verdades sobre o texto. A palavra hebraica aqui, traduzida por pecadores, nada mais é do que criminosos. Daqueles que agem de modo a se fazerem culpados. São transgressores. São pessoas que já, de um modo explícito, estão dizendo: vamos fazer a coisa errada? Vamos fazer uma estratégia de crime? Vamos fazer uma sociedade em prol de dar o tombo em alguém? Ou seja, são pessoas que vão fazer propostas que são propostas contrárias ao juízo, ao bom siso, né? São propostas que você sabe, todo mundo sabe, e ele inclusive sabe, que é uma proposta indecente, que é um negócio, uma prática de vileza, né? De vilania, ou seja, algo que não é próprio dos que são corretos, dos ordeiros. Então, o termo hebraico aqui pode ser traduzido por criminosos, tudo bem? E gananciosos, segue na mesma linha, é o saqueador. Não é aquele cara que tem ganância no sentido do desejo de ficar rico, de ter as coisas, de ter dinheiro, tararana. Não, mas é aquele que promove meios para tomar o dinheiro, para saquear dinheiro. A palavra aqui do hebraico traz isso. É aquele que é insaciável por ganhar facilmente dinheiro, por ganho fácil. Né? Eu não quero trabalhar. É difícil. Trabalhar é difícil. Então, o que eu posso fazer para dar tombo em alguém? Para ganhar facilmente o dinheiro das pessoas? É o cara que promete, né? Às vezes ele não vai agir de uma maneira com mão armada, como é apresentado no começo aqui, né? Vamos espreitar, emboscar, derramar sangue, mas é aquele cara que é um 171, né? Dentro do nosso Código Civil, né? Aquele cara que vai ludibriar, que vai enganar, para saquear, para ter um ganho fácil. A Bíblia diz: cuidado com esses caras. Não ande com eles. Porque o mesmo cara que vai te dar um ganho agora é o cara que vai puxar o seu tapete depois. Porque se você está puxando o tapete de alguém, o seu vai ser o
o próximo. Né? Então, não ande com esse tipo de gente, porque o resultado já é previsto, já é previsível. Então, aquele cara que chega para você, faz uma proposta maravilhosa, milionária. Não, agora nós vamos ficar ricos, fulano. É fácil, nós vamos ganhar dinheiro fácil, é só fazer isso, só fazer aquilo. Tarará. Pode saber que esse negócio vai terminar mal. Não existe dinheiro fácil sem esforço, né? O dinheiro fácil já pressupõe alguma coisa errada. Ou é uma pirâmide, né? Ou eu vou ter que enganar alguém, ou é um produto que não cumpre aquilo que promete. O dinheiro fácil, ele pressupõe alguma coisa errada. Porque dinheiro fácil não existe. Tudo tem que ter esforço, né? O pessoal fala, e você vê, né? O ser humano é engraçado, que hoje, por conta da internet, esse tipo de pessoas parece que brotou no fertilizante, né? O que tem de gente te apresentando propostas de dinheiro fácil na internet, né? Simplesmente você clicar aqui, ou você fazer aquilo, vender isso, vender aquilo, com inteligência artificial, com isso, com aquilo, tarará. E muitas vezes, irmãos, sem nenhum tipo de padrão de decência. Né? Você tem que abrir uma conta internacional, e aí só que você não pode trazer o dinheiro para cá, porque senão você vai ter que pagar imposto. Então aí você vai ter que dar um jeito assim, ou você faz assado. Sempre tem alguma coisa debaixo do pano. Então cuidado. A palavra do Senhor está te exortando o seguinte: cuidado com quem você anda, cuidado com a sedução de criminosos, de saqueadores, que aqui é chamado de pecadores ou gananciosos. Tudo bem até aqui? Então, o simples entendimento das duas palavras aqui, pecadores e gananciosos, já mostra que não é coisa boa. É coisa ruim. E a gente sabe quando a pessoa está falando de coisa que é ruim. O outro grupo de palavras-chave aqui é o que eles fazem, ou o que eles são. O seduzir, que a palavra hebraica aponta para enganar, para bajular, para iludir, para ludibriar, é para dar oferecer algo que eles não têm condições de cumprir. Veja que aqui o contexto, ele diz assim, viu, nós vamos achar toda a sorte de bens preciosos, nós vamos encher os despojos da nossa casa, vai dar dinheiro, vai dar lucro para nós. O verso 14 diz, lança a tua sorte entre nós e teremos todos uma só bolsa. Nós vamos dividir igualzinho para todo mundo. Nós vamos dar o tombo e aí nós vamos dividir, nós vamos... Aqui é uma irmandade, nós somos camarada, nós somos tudo irmão, né? E o que nós ganharmos, nós vamos dividir em igualdade, em partes iguais para todo mundo. Vamos ter uma bolsa só. Você vai ver como que vai dar certo. Isso é enganação, isso é sedução. Como diz aqui, um engano para te saquear. É preparar a sua queda. Então, não consintas, não dê ouvidos, não ande com esse tipo de gente. Sabe aquele cara que sempre tem uma solução? O cara não tem nada na vida, mas o cara sempre tem uma solução. Né? Eu conheci alguns desses, inclusive dentro da igreja já, viu, irmãos? Na igreja acontece um negócio desse. O cara tem a solução para tudo. O cara já tentou, desde, sei lá vender tanajura, né? Eu não posso falar o que ele vendia, porque vocês vão saber de que eu estou falando. Então o cara vendia tanajura, aí ele falou assim, não, tanajura, já foi a época, já deu muito dinheiro, mas nós chegamos tarde. Agora é o pó da tanajura. Nós vamos fazer agora o bumbum da tanajura em pó, que agora você vai ver, esse negócio vai vender, o pessoal, o cara enrola, pega dinheiro emprestado de todo mundo para comprar lá uma máquina que faz torra, né? Torra a tanajura e faz em pó.
Aí ele fala, vamos, vai dar certo, nós vamos ganhar dinheiro, nós vamos dividir igual. E aí toma um monte de dinheiro de um monte de gente, e aí, inclusive dentro da igreja, né? Talvez quem levou o prejuízo aí da Tanajura em pó sabe do que eu estou falando. Porque o cara usa, às vezes, até o contexto de igreja para se esconder, como se, não, eu sou crente, eu sou oficial da igreja, né? Então ele apresenta isso para você, mas está te puxando o tapete. Não são uma nem duas histórias, são várias histórias. E a Bíblia já diz, não te deixe seduzir. Eu tenho uma história que eu posso contar, porque ele já faleceu, né? E a Júlia conhece a história, que é o tio dela, o reverendo Nelson. Reverendo Nelson, inclusive, que é o nome que é da nossa biblioteca, né? Ajudou a gente aqui no início do trabalho e tudo mais. Reverendo Nelson guardou um dinheirinho a vida inteira. Pastor, difícil, aquela coisa toda, mas guardou um dinheirinho a vida inteira. Aí, num determinado momento da vida, já no final, aposentado, alguém da igreja, uma outra igreja, lá de São Paulo, apresentou a ideia de que ia triplicar o patrimônio dele. E aí juntaram na igreja, inclusive com pastores na época, pastores conhecidos, fizeram lá uma carteira de investimento, e aí todo mundo deu um pouquinho para criar uma carteira de investimento milionária, que tinha condições, inclusive, de falar assim, nós vamos vender tal ação. Você conseguia dar uma abalada no mercado, e todo mundo começava a vender para depois, sei lá, comprar de novo. Na hora que subisse de novo, você comprava. Disse que era a solução para triplicar, quadruplicar o patrimônio que tinha. Pecadores, gananciosos, irmãos, que tem sempre um caminho fácil. Vamos pôr tudo numa bolsa só. O que é seu é meu, e o que é meu é seu, e nós vamos ganhar dinheiro junto. O que aconteceu? O cara que era o responsável pela carteira de investimento, pegou todo o investimento e foi para Marte. Foi para Júpiter, sabe-se lá onde que está esse cara. E aí, imagine, a vida inteira você fez uma poupancinha lá, que era o dinheiro para te dar uma segurança na sua velhice, e aí vem o cara e... Pior, dentro da igreja. Então, conversinha de sedução para pegar dinheiro, para ganhar dinheiro fácil, mesmo que for dentro da comunidade, meu amigo, cuidado, pula fora. A Bíblia já diz para você, não consintas, não entre no mesmo caminho, pula fora, diga que não. É melhor dizer não, você ficar assim, mas eles ganharam. Tudo bem, você não ganhou, que bom, pelo menos você não perdeu. A Bíblia chama a sua atenção para, cuidado, esse dinheiro fácil, essas coisas fáceis, apresentadas de um modo cheio de ilusão, de que vai dar certo, que vai acontecer, não sei o quê. Cuidado, maldito homem confia no homem, já dizia Jeremias, então cuidado. Tudo bem até aqui? E há outro termo aí, que é esse espírito de ganância, ou esse desejo ávido, né, pelo ganho desonesto. Essa é a ideia. O espírito de ganância é um desejo ávido pelo ganho desonesto. É algo insaciável, é um espírito de ganância. Ele não sossega. Ele ganha 10, ele quer ganhar 100. Se ele ganha 100, ele quer ganhar 1000. Tá bom, já tá no trabalho da vida dele, já tá bom. Do jeito que eu estou vivendo, já tá bom. Não, mas, olha, nós queremos mais. Se você ajudar, agora vai dar certo. E aí a pessoa que tem um coração sem sabedoria, porque é assim que a Bíblia está apresentando aqui, cai nessas conversas numa facilidade e perde dinheiro que, olha, às vezes não comenta nem para os outros de tanta vergonha que tem, de tanto dinheiro que já perdeu, somente porque não ouviu um princípio bíblico de não se deixar seduzir
pelo ganancioso, pelo saqueador, por aquele que é insaciável, por aquele que tem a solução. Meu amigo, se ele tem a solução, e se ele vai ganhar dinheiro, fala o seguinte: fulano, já que você é crente, e você tem o caminho da mina, né? O caminho dourado para ficar rico, faz o seguinte: fica rico primeiro, e depois você vem me dar. Você vai ganhar 10 milhões? Me dá 1 milhão. Né? Você é crente, então você vai e faz isso. Agora você não precisa do meu dinheiro para fazer isso. Se você sabe o caminho, então ganha lá, depois você vem e me dá de presente, né? Como bom cristão que você é, para mostrar para mim que eu estava errado em duvidar, né? Desse caminho tão fácil que era. E aí, quem sabe, né? A gente possa até pensar. Mas isso vai acontecer? Nunca vai acontecer. Pode ter certeza que isso não vai acontecer. Porque, na verdade, eles são gananciosos. Eles têm um desejo pelo ganho desonesto. E ele quer colocar o seu dinheiro, quer colocar o seu nome, quer colocar a sua pessoa em risco, para ela se ver livre. Isso acontece toda hora. Presidente Marcos. A startup. Você vende o sonho, né? Você vende o sonho. Então, às vezes o criminoso, irmãos, ele não vai estar com arma na mão, né? Ele vai estar vendendo um sonho de ganância. E muitas vezes a gente está no desespero, né? Da manutenção, de pagar as contas, não sei o quê, que aí você fica fragilizado e se esquece do princípio bíblico. A Bíblia diz: não consintas, não ande no caminho deles. Mas a gente fala: ai, mas e se, né? É justamente esse se que a Bíblia diz. Se os pecadores te seduzir, pula fora. Se ele chamar você para andar junto dele, pula fora. É o se mesmo que você tem que considerar, e é o se mesmo que você tem que usar para pular fora. Nós estamos tratando aqui de 2.700 anos atrás, né, quando período aí que Salomão viveu. Então é um tipo de sabedoria de milênios, irmãos, de muitas histórias. Não pense você que você é mais esperto que todo mundo que já viveu nesse mundo e que com você vai ser diferente. Não. Se a palavra de Deus está falando para você não entrar nesse tipo de jogada, não entre. Nós vamos ver mais para frente aqui na sequência. Uma outra que ele pede para você pular fora é ser fiador de quem você não conhece. Né? Porque quando é pai, que é filho, não tem jeito, você tem que ser mesmo. Mas o irmão da igreja veio pedir para você ser fiador. Não, a própria Bíblia diz: foge desse negócio. Corre que nem o diabo da cruz. Porque esse negócio vai dar zebra. E a melhor coisa que você tem que fazer é falar: meu irmão, não vou, não posso. Nossa, mas você não é meu irmão, não tem como ajudar meu amigo. Você tem que procurar outro mecanismo. Agora, se eu tiver condição de ser fiador no sentido de pagar para o outro, então tudo bem. Você tem condição? Se o cara dá balão, você vai cumprir? Tem. Então tá bom. Então faz isso, já sabendo que o cara vai dar o balão. Se ele não der, ufa, louvado seja Deus. Mas se você não tem condição, o texto aqui vai dizer, inclusive, né? Você vai ficar até sem lugar de dormir. Você vai perder a sua cama. Então não faça isso. Então são alguns princípios que a Bíblia já escancarou para você. Ah, meu vizinho, não, eu conheço ele tantos anos, pescava junto, nossos filhos crescem junto, nós amigos para chuchu, o que é isso? Nós já comemos chuchu junto, então você vai perder, cuidado. São advertências que a Bíblia deixa de um modo claro. Se você desobedece, depois não reclama. Tudo bem? Então vamos seguir mais aqui. Vamos ver alguns indicativos aí negativos, né, do texto.
Então, diante dessa situação, existem homens maus. Não dá para você confiar em todo mundo que faz uma proposta para você, porque tem gente que vai fazer proposta contigo com segundas intenções. Outra coisa que de cara você pode entender, né, para aqueles que são tão ingênuos na vida, que sempre alguém faz proposta indecente para a gente. Mas é direto. Direto. Tem gente que acha que pastor presbiteriano é rico. Eu até brinco, falo, eu não sou da igreja tal. Pastor da igreja tal é diferente, né? Mas parece que, sei lá, eu tenho assim, tá com dinheiro sobrando, escrito na testa. E aí vira e mexe, vem, pede aconselhamento, aí chega, não, pastor, eu preciso de 3 mil, preciso de 5 mil, preciso de 8 mil. O senhor não pode me ajudar? O senhor não tem como me ajudar? Não tem, meu amigo. Não tem mesmo. Se você quiser me ajudar a pagar a faculdade da Duda, entra na fila aí que eu estou precisando. Mas não tem sobrando para te ajudar. E outra coisa, mesmo que eu tivesse, eu não ia te dar, não ia te ajudar. Credo, pastor? Não, para o seu bem. Porque se eu te ajudar, o que vai acontecer? Você não vai pagar no dia. Você não vai cumprir no dia. Porque se você já está pedindo para mim, é porque ninguém da sua família mais quer emprestar para você. Porque a tendência natural é, você procura primeiro o pai, a mãe, o irmão, o tio, né? Gente que te conhece. Se você está vindo para um estranho pedir, é porque você já acabou com todas as possibilidades. Se eu te emprestar e você não pagar, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você vai parar de vir na igreja. Porque você vai ficar com medo de eu te cobrar. Então você vai parar. Isso vai prejudicar a sua vida com Deus. Então é melhor você comer chuchu mais uns 3 meses aí, até você acertar a sua conta, mas pelo menos você vai estar em comunhão com a igreja, com Deus, e eu não vou ficar com raiva do você. Olha que benefício que é eu não te emprestar. Né? Então, seja sincero. Eu tenho um irmão que eu fiz isso, literalmente desse jeito que eu estou te falando, eu fiz. Né? Hoje é uma pessoa que me respeita muito, que eu respeito também, né? E que se eu tivesse feito, eu sei que hoje eu não teria convívio mais com essa pessoa. Então, o meu não foi uma bênção na vida dele, porque ele deu um jeito dele correr atrás, arranjou um outro serviço, e Deus falou, orar por você eu oro, mas é o que eu posso fazer. Então tem hora, irmão, você tem que saber falar não. E para aquele que está te seduzindo com um convite indecente, mais depressa você tem que falar não. Outra coisa aí, o que é proibido ou errado tem a tendência de nos atrair e nos animar. Se alguém chega para você e fala assim, quer ganhar 3 mil reais por mês? Eu falo, opa, quero. Só que é o seguinte, é para colher laranja. Você está doido? Colher laranja? É. Inclusive eu tenho um primo, eu não sei agora que já faz um tempo que eu não converso com ele, mas eu tenho um primo que é agrônomo, trabalha numa grande empresa. Ele chegou e falou, estão oferecendo 3 a 3.500 por mês, com hospedagem, comida e roupa lavada. E eu não consigo gente para colher laranja. Tudo bem? Não consegue. Você fala, sério? Sério. Eu não sei como está hoje, faz tempo que eu conversei com ele, né? Mas se estava isso já 1 ano atrás, hoje em dia provavelmente pode estar pior. Mas não tem, o cara não quer. Trabalhar, o cara não quer. Agora você fala, cara, eu arranjei um jeito aqui no Day Trade, que agora nós vamos ficar ricos. Aí o cara investe. Eu arranjei um jeito aqui no Tigrin, que eu consigo aqui manipular com inteligência artificial, agora eu ganho. Aí os outros falam, então me ensina. A Beth Faria, né? Pipoca esses negócios para todo lado.
Aí o cara fala, não, é só, é lazer, só para não sei o quê. Dali a pouco ele está pondo o salário inteiro naquele negócio. Gente, não existe isso. A própria Loteria Federal é a maior enganação. Ah, mas eu conheço alguém que ganhou. Tá, alguém vai ganhar. Mas imagine o número de pessoas que investem nisso e que nunca ganha nada. E para um ou outro, de vez em quando, aí ganhar. É um negócio... A probabilidade é algo assim absurdo. Você não devia entrar nisso nunca na sua vida. Né? Tem gente que aí com essa questão de título de capitalização é para ajudar o hospital de amor, pastor. Ajudar o hospital de amor. Vai ajudar o hospital de amor, vai lá e ajuda o hospital de amor, velho. Por que você vai comprar o trem para sorte? Mas vai... Então, aí você dá o repasse para eles vai lá, 30 centavos dos 50 que você deu. Então, você quer ajudar? Vai lá e ajuda. Dá lá uma oferta lá para o hospital de amor, então. Porque isso aí, na verdade, é uma jogatina que você está usando. Não, eu estou ajudando o hospital de amor. Só que, na verdade, se você ganhar lá o carro, você vai dar para o hospital do amor? Fala para mim, se você ganhar. Não, então você não está comprando porque você quer ajudar o hospital do amor. Está comprando porque você quer ganhar. A Bíblia diz, cuidado com esse negócio fácil, meu amigo, só vai te aprisionar, vai te escravizar. Cuidado. É ganancioso aí. Sim. Sim. Agora, o que acontece? Você aprova uma lei, tá? Com legislação corrupta que nós temos, que facilita dar brecha para se usar esse sistema. E quem acaba entrando nesse esquema? Então, cuidado. Que aí é permitido. Gente, e ó, sempre tem escândalo esses troços. Agora, não sei se vocês viram, né? Agora, como vai passando o tempo, a sujeiraiada vai aparecendo. Então, com internet, não sei o quê, aqueles programas da Globo que jogavam as cartinhas para cima, né? Aí hoje agora aparece o making off da gravação do programa, o cara já tá com o papelzinho na mão, né? Então, joga. O cara, peguei. Ele já tava com o papelzinho na mão antes de entrar na cena. Chegaram a ver esse make off? O Maurício Matar. É o make off do Maurício Matar, né? Porque o Maurício era o galanzão da TV. Aí teve uma hora que aí ele errou o nome. Então tá, então vai, corta, volta aí, vamos voltar de novo. Aí ele volta o mesmo papelzinho. Puseram esse make off. Aí o cara volta com o mesmo papelzinho. Vai lá, jogou. Vamos lá, vamos ver, é você, vai dar sorte agora. Peguei. Aí é o fulano de tal, não sei das quantas, piriri, pororó, blá. Tudo carta marcada. E você lá suando, que pega o meu. Não vai pegar o seu, cara. Pula fora desses caminhos que eles apresentam como sendo fácil demais. Sim, é tudo marcado. É tudo marcado. Vamos lá, outra coisa que a gente vê aí, negativa. A violência e o lucro fácil andam juntos. A proposta que foi dada assim, ó, vamos emboscar. Né? Então, embosquemo-nos para derramar sangue. Então, violência e lucro fácil na cabeça das pessoas é assim. Às vezes você vê, né, no noticiário, as pessoas, uma matou a outra, aí você pergunta, por que matou? Ah, por causa de 10 mil reais. De 2 mil reais, de 1.000 reais. Porque eles acham que, na cabeça daqueles que não temem a Deus,
qualquer dinheiro é dinheiro, né? E a vida do ser humano não vale nada. Então embosquemos, espreitemos, traguemos, né? Nem se for para encher aí de despojo a nossa casa. Então a violência e o lucro andam juntos. E o último ponto aqui, a vida de crime despreza o resultado final. Porque o resultado final é morte. Veja aí o que diz o verso 19. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira o quê? Tira a vida de quem o possui. O resultado final dessa turma aqui é morte. É esse o padrão. Né? Deixa eu desligar aqui um pouquinho, irmãos. Então, nós vemos a exortação bíblica e uma orientação e diretrizes bíblicas para você tomar cuidado com a sedução daqueles que querem te oferecer lucro fácil. O crime não compensa, é isso que a Bíblia está dizendo. Então vamos ver, dentro dessa primeira diretriz, né, essa chamada de filho meu, nos é dito assim, ó, diante da sedução dos criminosos, não consintas, não caia na lábia deles. Diante da proposta de lucro fácil e igualdade no lucro dos crimes, não te ponhas a caminho com eles. Não faça parceria. E diante da realidade e perigo da morte, daqueles que emboscam a própria vida, guarda os teus pés. Ou seja, a palavra do Senhor é a seguinte, não ande com eles. Não consintas, não caminhe. Ou como diz o Salmo 1, né? Antes você tem que meditar na palavra, é nela que está a sabedoria, é nela que está o padrão correto. Não ande, não se detenha, não se assenta com os malfeitores, com os ímpios, com os perversos. A Bíblia inteira diz, cuidado com quem você anda. Porque senão você vai colher os mesmos frutos que eles hão de colher. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, fuja dessa vida de crimes ou das pessoas que você sabe que tem esse estilo de vida. A pessoa gosta de dar tombo nos outros. Fuja disso, pula fora, não ande com eles. É preservação da sua própria vida. Dentro disso, então, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para alguns princípios aqui que a Bíblia diz. A Bíblia, a primeira coisa, vai dizer que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Se você se deixar seduzir por alguém, a culpa é sua. Ah, mas ele me enganou. Enganou porque você deixou ser enganado. Porque já está há 2.700 anos aí escrito para você não fazer isso. Então, quando se querem seduzir, se disser para fazer tal coisa, pula fora. Gênesis 4:7 é a história lá de Caim, quando Deus disse para Caim que o pecado é contra ele, mas ele tem o dever de dominar. O pecado jaz à porta, o desejo dele será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então você é responsável pelas suas escolhas, você é responsável por abraçar aí a sedução dos saqueadores. Então cuidado, não consintas. Outra coisa, a vilania, ou seja, a vileza, a prática de ser vilão, revela a nossa maldade e o pecado contra Deus. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 39. Nós temos o caso de José, quando a mulher de Potifar fez uma proposta indecente para ele, né? Para viver com ele, Gênesis 39, verso 7. A resposta de José mostra o entendimento, que se ele aceitasse aquela proposta indecente, ele estaria pecando contra quem? Contra o seu próprio Deus. Então diz assim, o verso 7 aí de 39. E ele... verso 7. Aconteceu depois dessas coisas
que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há na casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Toda a nossa postura, irmãos, de vileza, de vilania, é um pecado contra Deus. Eu sou responsável por minhas escolhas, e quando eu decido seguir por um caminho de pecaminosidade, o meu pecado é contra o próprio Deus. Êxodo 20, né? Os 10 mandamentos, tanto o verso 13, não matarás, né? Aponta para essa ideia que a proposta aqui de Provérbios é isso, ó, vamos entrar para a vida do crime para ter um lucro fácil. Mas Êxodo vai trazer aí os 10 mandamentos que apontam para a proibição que o próprio Deus, para o princípio moral que o próprio Deus dá, para que a gente não consinta com isso. Então o verso 13 aponta não matarás ou não assassinarás, o verso 15 não furtarás, e o verso 17 não cobiçarás. Quando você consente com a proposta dos criminosos, conforme é descrito lá em Provérbios, você está quebrando de cara esses 3. Ó, vamos espreitar, derramar sangue para roubar, matar, para ter lucro fácil. Eu não posso fazer isso, meu amigo. Vamos roubar, vamos tomar, porque o que ele tem é melhor do que nós. Não existe. Então fuja disso. Nós somos chamados a fugir e a reprovar as obras do mal. Lá em Efésios 5:11, Paulo vai dizer: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Nós que estamos em Cristo, é a nova criatura, eu não posso me tornar cúmplice, eu preciso reprovar essas obras. Então se o cara vem e fala, você tem que reprovar o cara, você tem que confrontá-lo. Fugir, né? Reprovar. E 1 Timóteo 6,10 vai dizer, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O mesmo texto vai dizer, tendo que comer o que vestir, estejais contentes. Nós somos peregrinos nessa terra, irmãos. Não adianta você agir de um modo injusto para ter dinheiro, porque vai ficar. Você não vai levar isso para o céu. E nem para o inferno. Porque se você soubesse que ficasse rico, mas desse para levar para o inferno, pelo menos, então alguém poderia até se animar a viver aí na prática de crime. Eu vou levar para o inferno. Vou estar no inferno, mas eu vou levar para lá. Mas nem para o inferno você vai levar. Quanto menos para o céu. Então não adianta, é ilusão. E a prática do pecado gera a morte. O salário do pecado é a morte, vai dizer Romanos 6:23. Tendo isso como pano de fundo, então vamos dar uma olhada aí no que diz Provérbios propriamente sobre o tema, né? A relação de Provérbios, voltando aqui para Provérbios capítulo 1, é sempre uma relação de vida e morte. O final aí, como nós lemos, o verso 19, né? Diz que aquele que tem espírito de ganância, esse espírito, essa postura insaciável, vai conduzir ele para a morte. Então diz assim, esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui, de quem possui esse espírito de ganância. Então, essa postura de andar em integridade ou em criminalidade é, na verdade, uma relação entre vida e morte. Eu falo aos adolescentes, né? A última estatística, eu não sei, faz tempo que eu não vejo, mas a última estatística que eu vi do adolescente ou do jovem que entra na vida de criminalidade, de tráfico de drogas, essas coisas, a expectativa de vida, pelo menos nessa última estatística que eu vi, era de 24 anos. E ainda, na pesquisa, ele dizia, se ele for preso,
Se ele for preso, vai ficar uns anos preso lá, então por isso que chega até, depois ele sai na fase dos 23, vai, continua no crime e morre. Agora, se ele não for preso, isso aí é muito mais cedo. Porque o crime não compensa. O cara, não, eu ganhar, não vamos ser que, uma hora ou outra, as estatísticas já mostram que a consequência de uma vida de tombo nos outros, de criminosidade e tal, é morte. E é disso que Provérbios vai falar. Então você tem aí no capítulo 2, vamos dar uma olhadinha no capítulo 2 aí. Capítulo 2, o verso 5, diz assim, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O contraste que ele vai apresentar, e a gente vai lendo depois o 12, você vai ficar mais claro, é que o temor de Deus e o conhecimento de Deus é a fonte para nos livrar. Então, se você entende o temor do Senhor e acha o conhecimento de Deus, provavelmente você não vai entrar nesse caminho que ele vai tratar a partir do verso 12. Então, o conhecimento de Deus e o temor do Senhor serve para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos. Assim, verso 20, assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão delas desarraigados. Então veja, o temor do Senhor e o conhecimento de Deus é o que me permite me livrar desse caminho de criminosidade, de perversidade, esse caminho mau que vai me conduzir para a morte. Então a Bíblia vai te apresentar no tema que você só tem dois caminhos. Ou você anda pelo caminho de temor e conhecimento de Deus, se desviando desses caminhos maus, desses homens maus, fugindo dele, ou você vai acabar caindo no caminho deles e esse caminho vai te conduzir para a morte. E aqui não precisa necessariamente ser morte física, né? Às vezes os escândalos, as situações da vida, uma morte social, morte, profissional, uma série de coisas. Porque se você faz uma coisa errada na empresa e isso vem à tona, as pessoas vão continuar te contratando? O que você acha? Não vão, cara. Vai te manchar pro resto da vida. Uma morte profissional. Então, é isso o resultado. Então, o temor do Senhor, o conhecimento de Deus é a fonte para nos livrar do caminho mau, do homem perverso, do caminho das trevas e da própria morte. O capítulo 3 de Provérbios vai dizer assim, verso 31. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas os retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Então, o Senhor abomina o homem violento e amaldiçoa a sua casa. Por mais que você ache que as práticas erradas vão te trazer benefício, Deus vai pesar na mão. Eu assisti um documentário, não vou lembrar o nome agora, queridos, mas que trata da história da máfia e dos bancos, né? Contra toda a história da máfia italiana, americana, chinesa, cubana, nas ilhas britânicas e tal. E uma das coisas me chamou a atenção. Todos esses caras ganharam muito dinheiro na vida. Só que todos eles morreram sem nada. Eu vou depois ver lá no meu histórico, lá eu assisti, e vou dar o nome, se você tiver acesso, vale a pena você assistir. Todos eles deram tombos faraônicos, construíram impérios, não sei o que, tarará, era o cara mais rico do mundo,
dali a pouco, morreu sem nada. Morreu fugindo, morreu escondido. Não, o crime não compensa. É isso que a Bíblia está dizendo. Não dá. E andar nesse tipo de caminho, você vai se dar mal. Porque Deus amaldiçoa a casa. Deus abomina esse tipo de homem. Cuidado. Seguindo ainda aí, Provérbios capítulo 4, verso 10 em diante. Ele vai dizer: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho de sabedoria te ensinei, pelas veredas de retidão te fiz andar. Em andando por elas não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele, passa de largo, pois não dormem, se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade, bebe o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabe eles em que tropeça. Mais uma vez você tem o mesmo indício aqui. Foge, passa de largo. Não ande nesse caminho, não entres nessa vereda, não siga por esse caminho. Ah, mas o cara é meu amigo, eu vou fazer um favor. Não faça isso, não entre nessa barca. Se você der ouvidos à sedução deles, vai acabar mal. É caminho de trevas, de escuridão, vai dar errado, vai ser ruim. É isso que o provérbio está nos ensinando. Então, andar em retidão traz segurança e uma vida de luz, enquanto seguir o caminho dos maus e perversos, ímpios e violentos, é escuridão e queda. Capítulo 6. Capítulo 6, verso 12, diz assim: o homem de Belial, o homem desprezível, né? O homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá o quê? Repentinamente, subitamente. Será quebrantado sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Então veja, cuidado, não vai por esse caminho, porque repentinamente, subitamente, será quebrantado sem que haja cura. É um caminho de destruição, irmãos. Cuidado com quem você anda. A violência, assassinatos, projetos iníquos e maldosos são coisas que aborrecem a Deus, e não ficará sem justiça. Pois que sua destruição virá repentinamente, subitamente, será quebrantado, sem que haja cura. Dá uma olhadinha rapidamente comigo em Provérbios 12, verso 2, onde ele diz: o homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perversos desígnios, o que Deus faz? Ele os condena. Capítulo 15, verso 9. O caminho do perverso é o quê? Abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Então, saiba que aquele que resolver seguir os caminhos de violência, de criminalidade, de coisa ruim, está comprando briga com o próprio Deus. Deus amaldiçoa a sua casa, Deus vai te perseguir e virá repentina destruição, súbita destruição.
sem que haja cura. Tudo bem? Vamos caminhar mais um pouco aqui. Capítulo 10, verso 9. 10:9 vai dizer: quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Isso vai vir à tona, as pessoas vão conhecer, não tem jeito. A integridade gera segurança, enquanto a vileza traz as suas consequências. Capítulo 10, ainda verso 16. A obra do justo conduz para a vida, e o rendimento do perverso conduz ao quê? Ao pecado. Para estar longe de Deus, não tem outro jeito. O rendimento da vida criminosa é para ser usada na prática de outros pecados. Verso 27 desse capítulo. O temor do Senhor prolonga os teus dias, mas os anos dos perversos serão abreviados. É a expectativa de vida lá do jovem que entra na criminalidade. 24 anos, você acha? Expectativa de vida de um jovem? Isso é expectativa de vida? Isso é loucura. Né? A perversidade reduz os meus anos de vida. É isso que a Bíblia está dizendo. Capítulo 14, aí o verso 12, nessa mesma linha, vai dizer: há caminhos que ao homem parece direito, mas o cabo dá em caminhos de morte. É para isso, é para lá que vai o caminho da criminalidade. Capítulo 11, verso 3, nos diz assim, 3 e o 21. A integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. E o verso 21, somando a isso, diz: o mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. O caminho da violência, da criminalidade, do mal, tem as suas consequências. É isso que a Bíblia está dizendo. Então não ande nele, não entre nele, passa longe, fuja desse tipo de pessoa. A vileza gera destruição e justa punição. Capítulo 15, no verso de número 27, nos diz assim: o que é ávido por lucro, ou seja, o ganancioso, o que é ávido por lucro desonesto, transtorna a sua casa. Mas o que odeia o suborno, esse viverá. Não sei se está ficando claro aqui, mas a relação é sempre, irmão, de vida e morte. Se você segue a justiça, anda em integridade, trabalha direitinho, com temor, conhecimento do Senhor, vida, bênção. Se você segue um caminho tortuoso, violento, de criminalidade, de coisa errada, de negócios ilícitos, é morte. E aí, irmãos, isso pode ser ampliado para um monte de detalhes. Às vezes situações, nós vivemos num país, as taxas tributárias mais loucas, né, no mundo inteiro. E aí tem gente que acha: não, eu vou fazer porque eu vou sonegar, eu vou fazer, vai dar bom para mim. Não dá. Porque você está comprando briga com Deus. Romanos 13 diz: a quem honra, pague honra. A quem tributo, paga tributo. Porque o magistrado, por mais corrupto que ele seja, é ministro de Deus. Deus, nos seus planos eternos, instituiu tudo. Então, você ser alguém que age de um modo errado, porque o outro é errado, você não está comprando briga com o corrupto. Você está comprando briga com o soberano, que instituiu e que permitiu, inclusive, o miserável corrupto estar na posição de autoridade que ele está. A sua obrigação não é com o corrupto, a sua obrigação é com aquele que instituiu todas as autoridades, como ministro dele. Então, se eu sigo um caminho de ludibriação, de erro, de falsidade, de falcatrua, eu estou comprando briga com Deus. Ah, mas fica pagando isso é tonto. Cara, Deus é quem nos sustenta. O pão nosso vem dele. É Deus que quebra o ímpio e traz os recursos para o justo. Você tem que confiar nisso. A Bíblia inteira fala disso.
Aquele que anda de violência, vileza, dando tome em todo mundo, falcatrua, não sei o quê, ele se regala. Ah, agora sim, agora estou rico. Oh, agora estou feito. A Bíblia diz, louco, esta noite pedirão a tua alma. E quantos ricaços, o cara ficou rico com falcatrua, não sei o quê, morre, assassinado. Lembra do PC Faria? Talvez o vilão mais icônico, né? Lembra do PC ou não? O pessoal mais velho aí? E tanto, tem um outro agora, como que chama lá, aquele cara do pré-sal lá, que chegou a ser o brasileiro mais rico do mundo lá, o Wake Batista. Tem um seriado que conta a história dele. É provérbios sendo aplicado na vida de um cara. O cara chegou a estar entre o top 10 dos mais ricos do mundo. Mesmo com dinheiro. E aí o cara chega a esse top e da noite pro dia o cara é preso e perde tudo. E ainda está com vida, ainda bem que está vivo ainda. Agora, está querendo voltar aí com todas as forças, tal. Mas veja, é a vileza, o cara dando tome em todo mundo, enganando, mentindo. É um cara que cresceu na mentira. Não acaba bem. Se ele continuar seguindo esse mesmo caminho, não vai terminar bem essa história. Ele pode ficar rico de novo, meu amigo. Vai cair de novo. Você pode escrever. Porque é briga contra o Senhor. E mesmo, mas vai deixar para os filhos. Você vai ver a história desses filhos depois. Depois você me conta. Essas famílias se enriquecem. Você pega a história desses caras, é tudo história de destruição, irmãos. Família toda detonada, trem tudo bagunçado, viciado, não sei o quê. É um puxando o tapete do outro. É história terrível. Não vale a pena. O crime não compensa. É isso que a Bíblia está dizendo para você. Vamos caminhar mais um pouco aqui. Então, o 15, né? 27 que nós vemos, aquele que é insaciável por desonesto, transtorna a sua casa. Você vai gerar isso para a sua descendência. O ganancioso descrito no capítulo 1 aqui é descrito como o ávido por lucro desonesto. Ele gera a ruína da sua própria vida e da sua descendência, da sua casa. Não vai dar certo. Provérbios 16, verso 29. O homem violento alicia o seu companheiro e o guia por um caminho que não é bom. Não existe caminho bom seguindo os violentos. A sedução do homem violento nos conduz para um caminho que não é bom. Como sabemos já em outros versos, é um caminho para morte. Provérbios 24, verso 1 e 2. Não tenhas inveja dos homens malignos. Presta atenção agora. Não queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Verso 19. Não te aflijas por causa dos malfeitores, não tenha invejas dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Nossa, você viu, o cara é rico, o cara é isso aqui, vou fazer amizade com esse cara, vou conviver com esse cara. É gelada. Foge desse tipo de gente. É melhor você estar lá sentado comendo uma quentinha com um cara pobre, com sinceridade, irmãos, do que estar convivendo com esse tipo de gente que não tem bom futuro. Vai dar zebra. A Bíblia está reforçando essa ideia. Fuja, não ande no caminho deles, passa de largo, não consintas, não ande com eles, não dê ouvidos.
Não tenhas inveja do homem mau, porque o maligno não terá bom futuro, ou seja, cairá nas mãos do Deus ou do próprio rei. Veja aí o que diz aí o verso 22. Porque de repente levantará a sua perdição, e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? De que dois? Eu pulei o verso 21, né? O verso 21 vai apresentar de quem que vem a ruína aqui. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei. E não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição e a ruína que virá daqueles dois, ou seja, de Deus e do rei. Quem a conhecerá? Caminho de revolta, de criminalidade, de oposição, não dá certo, irmão. É o caminho que você tem que fugir. Eu fico, né, lembrando de situações de pessoas crentes que diziam tementes ao Senhor. Os caras só propõem coisa violenta para você, cara. Até mesmo relacionada a coisa da igreja. Os caras, como membro de igreja, não sei o que, estão pregando. Não, nós temos que arrebentar, nós temos que ir para cima, nós temos que não sei o que. Cara, esse tipo de revolta é contra o próprio Deus. Eu fui acusado de ter recebido a marca da besta, quando não fui lá, no período do lockdown, dar um soco na cara do prefeito, porque ele determinou o lockdown aqui. Onde já se viu fechar a igreja? Você tinha que ser o primeiro a sair e comprar briga com todo mundo. Meu amigo, isso é revoltoso. Deus instituiu autoridade. Em lugar nenhum está na Bíblia que a gente tem que fazer levante. Em lugar nenhum na Bíblia você tem postura de desobediência civil. O texto que eles usam para isso, mais importa obedecer a Deus do que os homens, é num contexto de tribunal eclesiástico, no sinédrio, entre os judeus. Toda vez que o imperador mandou os cristãos sair de Roma, o que os cristãos fizeram? Enviaram sacolinha no saco, meu amigo, pôs o rabo no meio das pernas e saíram de Roma, ué. O próprio Espírito Santo de Deus impediu Paulo de ir para determinado lugar, fechou a porta e abriu para outro lugar. Ué, Deus é soberano, é Ele que... Então esse espírito revoltoso, violento, de caminhos tortuosos, isso não é um padrão de um crente. Aí quando eu me neguei, disse, se vendeu aí, ó, vou receber a marca da besta. Besta do cara que me falou um negócio desse. E que não aceita essa postura. O bicho é revoltado consigo, né? Esse caminho dos revoltosos não vai acabar bem, irmãos. Seja na violência para ganhar dinheiro, seja na revolta contra as autoridades. Que é o contexto aqui. O temor do Senhor e o temor do rei. O verdadeiro cristianismo, ele sempre foi caminhos pacificadores. O que mais? 28, a gente está terminando aqui. 28, 18. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Ou seja, o perverso, diferente do íntegro, cairá logo nos seus próprios caminhos. Irmãos, pega a história desses caras. Ninguém consegue se manter na prática do errado o resto da vida. Uma hora a casa cai. Diferente do íntegro, que é pobre a vida inteira, mas está na integridade dele. Esse cara de noite ele dorme tranquilo. Esse cara de noite não tem preocupação da Polícia Federal bater na porta dele, 6 horas da manhã no outro dia. O objetivo dele é glorificar a Deus na prática da justiça, na prática da integridade, na prática do bom testemunho, do bom siso, da ordem. Agora, aquele que se envolve por caminhos tortuosos está sempre fugindo, está sempre escondendo, está sempre com medo. Isso não é vida. Eu já te contei da história do vintão, né? Lembra do vintão lá? O cara que ficou me devendo vintão? Rapaz, por causa de vintão, o cara
Fugia de mim a cidade inteira. Onde ele viu no carrinho da loja passando, o bicho pulava atrás de moita, escondia atrás de porta. Cara, paga logo os vintão. Eu falei, não precisa mais pagar o vintão para ver se o cara mesmo assim não conseguia. Quem vive do jeito errado, vive da maneira errada, o cara não tem paz. Aquele que se alimenta de revolta, de insubmissão, de caminho tortuoso, esse cara não vive, esse cara adoece. Não tem nada melhor do que viver em paz. Mesmo pobre. Depois nós vamos ver em outro estudo, você vai ver, é melhor um prato de hortaliça, tem um provérbio que diz assim, melhor um prato de hortaliça onde há paz, do que o boi cevado, onde há contenda. É um puxando o tapete do outro, é um querendo dar tom pro outro. Isso aí é terrível. Então, cuidado. Concluindo, irmãos, como conclusão, nós podemos dizer que Provérbios, quando trata das companhias, né, das parcerias, né, nos adverte claramente, primeiro, para fugir do assédio dos homens maus. Ou seja, não darmos ouvidos às suas propostas. O cara veio com uma proposta indecente, já não serve mais para andar com você. Pula fora. Eu tive essa experiência no campo missionário, irmãos. Eu recebi propostas de caminhos tortuosos mal no campo missionário. Eu falei, não dá certo. Tem que ir embora. Prejuízo miserável, porque eu investi tudo para estar lá. Muita gente, parceira financeira minha, me investiu na minha vida, mas não dava. Tanto é que a história acabou mal. Né? É vendido de outro jeito, mas o cara acabou sendo preso por conta das práticas erradas que ele cometeu lá. Agora, ser preso no Brasil já é um trem terrível. Agora, imagine você ser preso numa prisão no Senegal. Terrível. A Bíblia diz que a gente sofrer por causa de Cristo é uma coisa, mas sofrer por causa das práticas erradas nossas, aí é problema nosso, foi nossas escolhas. E isso vai trazer prejuízo. Se dá mal, irmãos. Leva tempo. Tem gente que consegue, né, ludibriar, enganar, mas uma hora a casa cai. Então, fuja do assédio dos homens maus. Não dê ouvidos às suas propostas. Segundo, a Bíblia nos adverte claramente para fugir da companhia dos violentos. Não andarmos com ele. Tem gente que gosta de fazer confusão em todo lugar que vai. Se você estiver junto, você vai entrar nessa confusão. Eu gosto de jogar bola com o Zé. Toda vez que nós vamos jogar bola, o Zé briga. Uma hora você vai estar perto, você vai entrar no meio do soco. Muda. Não adianta. Que uma hora lá dá uma briga lá e você está no meio, vai sobrar uma pancada para você. Fuja da companhia dos violentos. Não ande com eles. Dá uma desculpa. Né? Fala, rapaz, tô ruim de bola, não estou querendo jogar mais, mas fuja, não entra nesse caminho. Porque vai dar zebra. E Provérbios, quando trata das companhias, nos adverte claramente para fugir da vida de crime, pois o crime não compensa e nos rouba a vida, a paz e a longevidade. Um jogo de palavras aqui proposital, né? A vida de crime nos rouba a vida, a paz e a longevidade. Caminhos errados, por mais tranquilo que pareça ser na sua cabeça, sempre vai acabar
mal. Sempre. Seja lá na escola, né? Os adolescentes aí, cuidado com quem você anda na escola. Porque dependendo com quem você anda, o seu futuro vai ser prejudicado. No trabalho a mesma coisa. Até na família, irmãos. Dependendo de quem é lá, o primo, o tio, não sei o que. Manda lá só um emojizinho no Natal lá, Feliz Natal pro cara, tá bom demais. Não adianta você andar com o cara que é tranqueira, não adianta. Quem vai levar o prejuízo vai ser você. Porque o tranqueira já está acostumado a levar das bordoadas. Agora a gente que quer andar direito, não. Então, a melhor coisa que a Bíblia diz é, fuja, não ande com ele, passa de largo. Não tenha comunhão. Caia fora. Sendo assim, nós cremos que o livro de Provérbios são orientações e diretrizes do próprio Deus para ensinar os seus filhos sobre a ordem moral universal e as consequências em não obedecê-las. E assim, fazer-lhes saber o caminho que deve andar e a obra que deve fazer em todas as esferas da vida humana para a glória dele. Eu quero terminar lendo Efésios capítulo 5. Dos versos 7 a 11. Efésios capítulo 5, versos 7 a 11. Se a gente for ler, na verdade, aqui, desde o capítulo 4, né, que é o andar de modo digno, da vocação que foi chamados, andar como filhos da luz, aquela coisa toda. Mas aí eu peguei aqui só o finalzinho dessa parte para te chamar a atenção. Ele diz assim, portanto, não sejais participantes com eles. Quem? Quem que são esses eles? Veja aí o verso 5. O incontinente, o impuro, o avarento, que é o mesmo lado do ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum incontinente, nenhum impuro, nenhum avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Então ninguém vos engane com palavras vãs. Não se deixe seduzir por eles. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E aí o verso 7. Portanto, não sejais participantes com ele. Não ande com esse tipo de gente. Porque outrora erais trevas. Porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Isso muda todas as perspectivas da minha vida. Andar de modo justo, bondoso e em verdade. Isso muda a minha relação até com o meu imposto de renda. Porque o homem ímpio, o incontinente, o impuro, o avarento, ele tenta ludibriar e roubar de todo lado. Mas quem me sustenta é o Senhor. É isso que é a visão do novo, daquele que anda na luz. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. E aí o verso 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Vou ler um pouquinho mais. Porque o que eles fazem em oculto, só referir é vergonha. Queridos, você foi chamado para glorificar a Deus e andar em sabedoria. Andar em sabedoria é fugir de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Não se associe a eles, não ande com eles, não dê ouvidos a eles, não pratique o que eles pratiquem. Porque é bem possível que eles ainda consigam se safar, mas se você fizer, você vai cair. Ou seja, o terceiro assunto que nós estamos estudando em Provérbios diz, o crime não compensa. Ande de modo justo, ou em justiça, bondade e verdade. Porque é isso que agrada a Deus. E o nosso objetivo é glorificá-lo. Alguma questão, irmãos? Alguma pergunta? Alguma colocação que porventura talvez não tenha ficado clara?
uma expressão para resumir tudo que nós lemos hoje. Fuja do crime, fuja dos caminhos que não agradam ao Senhor, para o seu próprio bem. Porque se você, na sua responsabilidade, resolver trilhar esses caminhos, você está comprando briga contra Deus. Isso é abominação, Ele vai amaldiçoar a sua casa. Você não vai ter um bom futuro, esse negócio vai cair, vai dar zebra, e pode ser que ainda até a morte chegue aí nessa história toda. Então, não siga por esse caminho. Passe de largo. Não se associe a esse tipo de gente. Porque senão você vai levar as consequências.